Atualização sobre um relato anterior. A Quinta Sombra, parte 2. Aposto que quem acompanhou a primeira parte dessa história também pensou que ela fosse ser o único relato. E deve estar surpreso ao ver uma atualização aparecer, hein? Para ser honesto, não tão surpreso quanto eu estou por estar relatando isso novamente. 2 dias atrás, pensei que tinha acabado. Eu tinha jogado um jogo idiota e ganhado um prêmio terrível. Sentei-me na minha cadeira de escritório confortável e agradável, olhando para a tela do telefone e digitando o que parecia, na época, ser uma bagunça incoerente de um testamento final. Mas há mais na história que preciso acrescentar agora. Quando descobri que ele podia tocar nas coisas, quase me caguei, desculpem a linguagem, e apontei a lanterna para ele como se tivesse feito lá fora, na esperança de cortar qualquer conexão que ele tivesse comigo, com o mundo ou com o que quer que fosse. Ele derrubou a lanterna da minha mão. Deixe-me repetir isso. Ele derrubou. Ele forra. Seu toque parecia gelo. Quase doeu. Era tão frio. Ele arrancou a luz da minha mão, e eu a ouvi bater na outra parede e estalar. Acho que é isso que ganho por comprar um barato. Devo ter ficado sozinho no escuro com ele por apenas alguns segundos, mas aquela adrenalina fez com que parecesse muito mais longo. Em pânico, tirei meu telefone do bolso e toquei na tela até que acendesse. Parecia que não era nem um segundo cedo demais. Ele não tinha saído do lugar, mas agora tinha as mãos esticadas, os dedos quase impossivelmente longos. Não era mais uma forma plana, mas uma forma física na terceira dimensão. As pontas dos dedos pareciam esfumaçar? Desbotar? Não tenho certeza, mas ele moveu as mãos para trás bem rápido. A luz do telefone não é incrivelmente brilhante, então ele pareceu contente em me deixar ficar com isso, mesmo que não pudesse chegar mais perto do que estava. Isso foi há 1 hora, e não vai durar para sempre. Fiquei olhando a porcentagem da bateria diminuindo lentamente. 10%. Atrás de mim, eu quase conseguia ouvir a coisa contando comigo. Na verdade, não fazia barulho, agora que penso nisso. Ela se movia e interagia com as coisas. Eu conseguia ouvi-la batendo no meu bebedouro, na cadeira extra e derrubando minha vassoura. Quase parecia que não estava acostumada a tocar nas coisas, como se estivesse experimentando. 5%. E assim foi que foi porra. E agora ele começou a ler por cima do meu ombro. Primeiro, senti o frio. Conforme a luz começou a desaparecer, ele conseguiu se aproximar. Acho que ele estava lendo, de qualquer forma, porque a única coisa que eu conseguia ver era seu rosto pairando sobre meu ombro. Da última vez que o descreve, eu disse que era um vazio que parecia engolir tudo que passava. Era como olhar para um buraco fundo ou um poço, ou debaixo da cama na parte mais escura da noite. Algo primitivo dentro de mim não conseguia desviar o olhar. O vazio oco em que eu logo cairia. 3%. Não é bem verdade, ao que parece. O que quer que essa coisa fosse, agora que estava em forma física, eu podia dizer que não era oca. Há algo ali, ou lá embaixo, não tenho certeza. Era como olhar para um buraco fundo ou um poço. Não sei o que vi, mas parecia muito. Scintillar? Como uma luz. 1%. Era isso. Eu tinha diminuído o brilho o máximo que usei. Parece entender o que está acontecendo porque parece estar se aproximando, de alguma forma. A sensação gelada estava se estendendo ao meu redor, como se estivesse se estendendo para me cercar, como um abraço doentio. E foi então, caro leitor, que meu colega de trabalho abriu a porta. Neste local, somos sempre 3, um para vigiar o escritório principal, um para vigiar este escritório da Connex e um em uma patrulha móvel. Assim que ela abriu a porta, a sensação de frio desapareceu, assim como a forma sobre meu ombro. Era como se uma nuvem tivesse se levantado de mim, e eu quase comecei a soluçar imediatamente. Ela iluminou com sua luz, me viu e acendeu a luz imediatamente. Aparentemente, ela me viu correndo a toda velocidade de volta para o Connex na câmera e veio assim que terminou sua patrulha para ter certeza de que eu estava bem. Se eu não estivesse tão feliz por estar vivo, acho que poderia ter sido um pouco sarcástico sobre o tempo que ela levou. Do jeito que estava agora,
Eu não poderia exatamente dizer a ela que o bicho-papão estava tentando me pegar. Isso me faria parecer louco. Por enquanto, esse é o fim da história. Não tenho certeza se vou voltar aqui, não tenho certeza se posso, mas há uma parte de mim, lá no fundo, que quer. Posso ser um caipira obeso comum do centro-oeste, mas, droga, acabei de sobreviver a esse filme de terror. Quero saber, preciso saber o que diabos aconteceu. Foram aquelas luzes? Foi o Connex? Talvez um produto químico tenha causado um vazamento na planta? Não sei, mas... amanhã é meu próximo turno. Vou pensar sobre isso. Précisons de se dire ce en trop ou se désistou. Talvez eu atualize novamente, talvez não. Espero não estar morto. Dedos cruzados, pessoal. Havia algo no vivário. Estou trabalhando em um laboratório pela primeira vez como assistente de laboratório de graduação há cerca de 2 anos. É um ambiente meio isolado. Todo mundo está meio que trabalhando em seus próprios projetos tentando ser publicado e raramente vejo alguém fora de quando eu estava sendo treinado. O pesquisador principal, Pi, do laboratório é um MD-PhD que atende pacientes regularmente, então ele nunca está no laboratório ou disponível para responder perguntas. Achei estranho ficar sozinho no laboratório a maior parte do tempo, mas acabei gostando de ter o lugar só para mim, especialmente durante longos períodos de incubação, quando estava realizando LSAs, que são um tipo de quantificação de proteínas. Uma coisa que descobri que não é realmente normal é o segredo em torno do que estou realmente fazendo no laboratório. Eu tinha sido treinado para executar LSAs e analisar os dados dos experimentos, mas eu não sabia realmente quais proteínas eu estava quantificando ou de quais espécies estávamos obtendo as amostras. O aluno de pós-graduação com quem eu estava treinando me disse que era um modelo de roedor. Como um jovem aluno novo em um laboratório, eu não sabia perguntar qual roedor. De qualquer forma, toda semana eu recebia um grande número de tubos com soro para analisar. Era um trabalho chato, mas esse era o único laboratório no campus que eu conseguia encontrar que concordava em me pagar e eu realmente não tinha condições de ir para a escola sem trabalhar em um emprego paralelo, então eu só fazia o que me pediam. Depois do meu primeiro ano, percebi que meus dias estavam cheios de coisas que eu tinha que fazer, então comecei a ir ao laboratório apenas à noite. A agitação habitual do prédio de pesquisa era muito mais silenciosa, mas, fora isso, o laboratório era mais ou menos o mesmo. Isso foi até uma noite. Durante um período de incubação de 1 hora no meu ELISA, ouvi uma comoção no corredor em direção ao vivário onde os animais eram mantidos. Coloquei a cabeça para fora para ver o que estava acontecendo e vi o aluno de pós-graduação que me treinou quando comecei no laboratório correndo para fora do vivário e trancando as portas atrás dele rapidamente, então jogou seus fones de ouvido no chão. Atrás da porta, alguém gritava. Não consegui entender o que diziam, mas pareciam em pânico. Não reconheci a voz. O aluno de pós-graduação não olhou para mim. Acho que ele não me viu. Ele começou a arfar como se fosse vomitar. Ele se agarrou à parede para se apoiar antes de cair no chão e então começou a soluçar. E sinto muito. Ele choramingou entre soluços. E não posso fazer nada agora. Ele cobriu os ouvidos para bloquear os gritos do vivário, que estavam mais abafados agora do que antes. Ele saiu correndo com os ouvidos ainda tapados e ainda soluçando alto. Os gritos pararam. Eu não sabia o que fazer. Eu estava congelado. Quer dizer, que porra foi essa? Sacudindo o choque inicial, decidi ir até a porta para ver se alguém precisava de ajuda. Ei. Tem alguém aí? Eu chamei através da porta. Nenhuma resposta. Bati na porta. E você está bem? Nenhuma resposta. Tentei abrir a porta, mas o aluno de pós-graduação a havia trancado. Eu luto com minha decisão de esquecer esse incidente e simplesmente voltar para o meu trabalho. Eu deveria ter ligado para o 911. Eu deveria ter relatado o que vi. Eu deveria ter dito alguma coisa. Feito alguma coisa. Eu sou realmente o tipo de pessoa que vê algo e não faz nada? Talvez se eles tivessem respondido eu teria feito alguma coisa, mas eles não responderam e eu não fiz. Talvez eles estivessem mortos ou nocauteados. Eu não sei.
O que quer que tenha acontecido com eles aconteceu em parte porque eu simplesmente voltei ao trabalho. No dia seguinte, eu estava um pouco mais calmo quando voltei para o laboratório. Passei pela entrada do laboratório e fui direto pelo corredor até o vivário. Dessa vez ouvi sussurros atrás da porta. Pareciam várias vozes, mas não consegui entender. Allô? E gritei. As vozes cessaram e o silêncio tomou conta do corredor. E tem alguém aí? Gritei através da porta. Nenhuma resposta. Comecei a me afastar, balançando a cabeça. Pensei que talvez estivesse imaginando o sussurro, mas quando estava prestes a entrar no laboratório, vi a maçaneta da porta do vivário girar lentamente, como se alguém do outro lado estivesse tentando abrir a porta silenciosamente. Então a porta foi empurrada até bater na fechadura e a maçaneta voltou ao lugar. Algo sobre isso parecia tão errado. Tão errado. Isso me deu arrepios na espinha. Não me incomodei em ir ao laboratório naquele momento e simplesmente fui para casa. Andando de um lado para o outro na minha sala de estar, tive a ideia de denunciar anonimamente o laboratório ao Yakuk, o institucional animal Querende Use Committee. O vivário era para abrigar animais, então talvez os animais estivessem em perigo. Talvez estivessem tentando escapar. Então liguei e contei a história. E você está denunciando abuso animal em seu laboratório, mas não tem acesso ao recinto dos animais, nunca viu os animais e nem sabe quais animais estão sendo testados. Perguntou o representante do Yakuk com condescendência. E sim, mas você tem que entender, e comecei. E eu entendo que pode ser difícil para muitos jovens entender os testes em animais, mas se o seu laboratório está trabalhando com os padrões do Yakuk, então posso garantir que eles estão em boas mãos. O representante me interrompeu. E não tenho problemas com testes, só estou dizendo que isso é estranho e estou com medo do que quer que esteja no vivário. Em qual é o nome do seu laboratório? Eu disse a ela. O representante suspirou. E aquele laboratório não faz testes em roedores. Você trabalha lá? Vou desligar. Fiquei atordoado. Que porra é essa? Estou totalmente desamparado aqui. Assim como o que quer que esteja naquele vivário. Suis fort complètement honesto, comme c'est à chorar. Soluços de corpo inteiro. Ninguém jamais acreditaria em mim ou no que eu vi. Não havia nada que eu pudesse fazer sobre isso. Ontem, fui ao laboratório novamente. Desta vez, a porta do vivário estava escancarada e eu podia ouvir gritos abafados vindos de dentro. Pareciam os do aluno de pós-graduação. Eu não conhecia o aluno de pós-graduação tão bem, mas a ideia de ele estar machucado fez meu estômago revirar. Fiquei apavorado por ele, então corri para dentro para tentar ajudar. O vivário estava vazio. Todas as prateleiras que claramente eram destinadas a guardar gaiolas de ratos eram apenas espaços vazios. Corri para a porta no final da sala e ela dava para outra sala vazia, mas dessa vez os gritos eram mais altos e vinham claramente de um armário de manutenção. Havia um bilhete colado na porta do armário. Não o deixe sair. Pegue o caderno e a chave. Deixe-o aqui. Tranque o vivário. Não fale de nada. Não volte. Então, de trás da porta do armário de manutenção, o aluno de pós-graduação me chamou. E é você? Eu sempre soube que você era inteligente. Eu sei o que eles colocam na porta. Não dê ouvidos a isso. Apenas me deixe sair. Estou com tanto medo. Por favor, não me deixe morrer aqui. Eu não quero morrer no escuro. Por favor, não me deixe morrer. Abri a porta, mas quando vi o aluno de pós-graduação, soube que não era mais ele. Seus olhos estavam selvagens e seus braços e pernas eram muito longos. Sua pele se movia como se houvesse algo rastejando por baixo. Ele não falou mais. Ele me encarou por apenas um segundo, e então passou correndo por mim e saiu do vivário como um animal assustado. Eu sabia que tinha cometido um erro assim que vi o rosto dele. Não me diga o quão idiota eu sou. Tu sais que suis idiota. O caderno do aluno de pós-graduação estava aberto na última página. E acho que eles estão planejando algo, e foi a última coisa que ele escreveu.
Houve 3 assassinatos no campus nas últimas 24 horas. Mais são esperados. Sinto muito, mas você precisa se esconder. Não vá a lugar nenhum sozinho. Pegue uma arma. Alguma coisa. Não sei. Estou com medo. Se você ou seus entes queridos estiverem na área de Milwaukee, sinto muito. Meu carro alugado tinha vida própria. Em 2016, eu estava em um voo para Nashville. Houve uma tempestade que nos forçou a fazer um pouso de emergência em Atlanta. Eu estava me arrastando com minha bolsa tentando encontrar uma maneira de chegar em casa, mas era madrugada. Havia um único ônibus disponível, e ele estava indo na direção errada, Jacksonville. Minhas opções para chegar em casa estavam se esgotando rapidamente, então eu fui para a primeira opção possível, alugar um carro. Aparentemente, muitas outras pessoas pensaram a mesma coisa. Acabei em uma fila e, quando cheguei ao balcão, os funcionários já estavam se desculpando e fechando. Eles não tinham mais nada para dar. Apenas me deixei cair em uma cadeira com meu telefone, tentando descobrir um plano C. Cerca de meia hora depois, uma moça atrás do balcão me chamou. Aparentemente, havia um cliente que tinha reservado um carro, mas não tinha feito check-out. Ele estava disponível para ser pego, se eu quisesse. Claro que aceitei. Eu estava um pouco estressado. Não tinha comido nada, e eram quase 2 da manhã. Eu teria que dirigir na tempestade, e não chegaria em casa até, na melhor das hipóteses, de manhã cedo. Seria uma longa noite. Ele ganhou um Chevrolet Equinox verde floresta. Parecia bom o suficiente. Eu teria que fazer o check-in quando chegasse a Nashville, mas provavelmente poderia ir andando de lá ou pegar um Uber. Assinei todos os papéis, joguei minha bolsa no banco de trás, sentei no banco do motorista e enterrei meu rosto em minhas mãos. Eu já estava exausto, mas você tem que fazer o que tem que fazer. Parei em um posto de gasolina quando estava saindo da cidade. Não para abastecer, já estava cheio, mas para fazer um lanche rápido e algo com muita cafeína. Fiz uma lista de verificação na minha cabeça, tentando contar as horas que levaria. Eu estava olhando para uma viagem de cerca de 4 horas, mas considerando o clima, eu provavelmente teria que dar mais 30 a 60 minutos em cima disso. Comprei alguns lanches, voltei para o carro, liguei o rádio e torci para que tudo corresse bem. Eram apenas gotículas naquele ponto, mas o vento estava aumentando rápido. Mesmo assim, eu podia senti-lo empurrando do nordeste. Havia essa pressão constante me forçando a compensar. Eu senti que dirigir um pouco rápido demais poderia fazer as rodas perderem completamente a aderência. A chuva aumentou quando passei por Marietta. Os limpadores estavam fazendo o melhor que podiam, mas estava ficando difícil. Eu mal conseguia ver alguma coisa à frente. Eu estava sintonizado em uma música de piano relaxante, mas tudo que ela fez foi me deixar sonolento. Eu tinha que estar focado. Eu quase não tinha tempo para reagir se algo pisasse na estrada. Aquela primeira meia hora saindo de Atlanta foi estranha. Eu ainda estava me adaptando, e acho que estava mais cansado do que percebi. Em um momento, pensei ter visto 2 pessoas saindo da estrada, segurando uma placa de pare. Em outro momento, pensei ter visto um acidente de carro literalmente descendo a pista oposta. Havia uma caminhonete onde eu nem conseguia ver o motorista. Há algo sobre o movimento borrado na chuva escura que faz nossos cérebros preencherem as lacunas, pensei. Mas eu estava aquecido e seguro. Levei meu tempo, fiz paradas periódicas e segui meu caminho para o noroeste em um ritmo constante. 2 horas depois, parei em Chattanooga. A chuva estava forte. Eu estava basicamente viajando no caminho da tempestade. Parei para usar o banheiro e esticar as pernas. Voltando para o meu carro, aumentei o rádio um pouco e peguei um Slim Jim. Só que não havia Slim Jim. Estranho. Eu tinha contado tudo cuidadosamente para a viagem. Eu ia comer um lanche na metade do caminho e um refrigerante na minha chegada final. Mas meu lanche tinha acabado. Novamente, voltou a incerteza. Talvez eu estivesse sendo um pouco tonto sobre isso. Talvez eu já tivesse comido, ou talvez ele tenha rolado entre os assentos. Mas eu não conseguia vê-lo, e eu estava bem seguro de mim mesmo.
Enquanto eu pensava onde colocá-lo, uma nova música tocou no rádio. Não se preocupe. Seja feliz. Que apropriado. Eu estava prestes a colocar a chave na ignição e ir embora quando recebi uma mensagem de texto. Era da locadora de carros. Eles estavam me pedindo para devolver as chaves, pois eu não tinha verificado meu veículo. O que? Fiquei olhando para a tela por um tempo. Deve ter havido algum tipo de engano. Eu estava sentado no veículo ali mesmo. Eu estava segurando a chave. Não fazia sentido. Tentei mandar uma mensagem de volta, mas era algum tipo de número automatizado. Pensei em falar com o pessoal quando devolvesse em Nashville. Eles provavelmente esclareceriam as coisas. Pensei em voltar para dentro e comprar um novo Slim Jim, mas não me incomodei. Liguei o carro de novo e segui para I-24, colocando meu telefone no mudo por um tempo enquanto em Don't Worry, B-Rap chegava ao fim. É estranho como essa música começou a tocar, considerando que a estação que eu estava ouvindo tocava apenas música clássica. Segui a estrada para o oeste, olhando periodicamente para o GPS. Conforme a chuva se intensificava, percebi que não podia continuar perdendo tempo olhando para longe da estrada, então liguei o guia de voz. Desliguei meu cérebro e apenas segui as instruções por um tempo, relaxando com a música. Então eu vi uma placa. Trenton. Eu estava indo na direção errada. Tive que parar em um ponto de parada. Eu tinha ido cerca de 20 minutos na direção errada. A tempestade estava aumentando, e durante aquela curta parada eu vi nada menos que 2 raios. O estrondo vibrou através de mim, fazendo meus ossos coçarem. Voltei para o carro, tentando descobrir o GPS. Limpei a água dos meus olhos, tentando passar os dedos molhados na tela. Fiquei tão frustrado que lembro de reclamar em voz alta. E vamos. Vamos. Por algum motivo, o GPS estava definido para Langston, Alabama. Se eu tivesse seguido as instruções à risca, o carro teria acabado no fundo do lago Guntersville. Eu nem percebi como o rádio tinha começado a tocar em Don't Worry, B-Rap. Eu só peguei as últimas notas quando terminou. Voltando para a estrada, eu sabia que tinha que fazer uma curva fechada para a esquerda para voltar à pista. Esperei por uma vaga. Vire à direita, disse o GPS. Olhei para baixo. A seta estava apontando para a esquerda. O alvo era Nashville, que ficava à esquerda. E ainda assim, ela me disse para ir para a direita. Olhei para cima novamente, pois perdi um ponto. Muitos caminhões passando naquela noite. Vire à direita e repetiu. Fiquei tão frustrado que ri um pouco. Dei sinal para a esquerda e me preparei para virar, mas o pisca voltou para o ponto morto. Empurrei-o para baixo novamente, e ele voltou para a direita uma segunda vez. Finalmente, eu simplesmente fui com ele. Com pisca ou sem, eu estava indo para a esquerda. Quando finalmente voltei para a I-24, tive que ignorar completamente o GPS. Ele estava me pedindo para parar, virar, trocar de faixa, qualquer coisa, menos seguir em frente, que era meu destino. Eu simplesmente o desliguei. A coisa estava claramente quebrada. Pensei que tinha algum tipo de destino pré-salvo para o qual ele era padrão, e que eu tinha que configurar algum tipo de perfil para consertá-lo. Finalmente de volta ao caminho certo, eu estava chegando em um caminhão que tinha diminuído a velocidade. Quando me virei para ultrapassá-lo, meus faróis se apagaram de repente. Consegui soltar um ean, e antes de ouvir o zumbido do motor morrendo. Então tudo ficou escuro. O carro simplesmente morreu. Outros carros tiveram que me ultrapassar, atirando-se na buzina. Eu estava quase invisível. Um carro escuro no meio da rodovia, à noite, em plena chuva? Era um desastre esperando para acontecer. Bati o painel, girando a chave várias vezes. Nem um pio. Nada. Peguei a chave, limpei na minha camisa, xinguei um pouco mais e então, o carro ligou. Eu ainda estava segurando a chave. Lentamente, coloquei a chave de volta na ignição. Não que isso parecesse importar. Pisquei algumas vezes, sem saber realmente como processar isso. De qualquer forma, eu tinha que ir,
Eu não podia ficar parado no meio da rodovia. Graças a Deus, não fui atingido por trás. Quando voltei para a estrada, o GPS ligou novamente. Estava ficando mais decisivo, dando-me não apenas direções gerais, mas distâncias. Lembretes repetidos, várias e várias vezes. Desliguei, mas alguns minutos depois, ele voltou. Não foi repentino, nem surpreendente, naquele momento. O logotipo voltou à tela, e então voltou direto para o mapa, me dizendo para onde ir. Tentei ignorar, mas estava ficando mais difícil. O rádio abaixava o volume a cada lembrete, então ele me tirava de qualquer coisa que eu estivesse ouvindo. Parecia que não importava a minha intenção, o carro estava decidido a chegar a um lago Guntersville. E eu não vou, murmurei para mim mesmo. E eu vou para casa. Os faróis piscaram, quase como se respondessem. Eu balancei a cabeça. E sou só eu, continuei. E sou tudo eu. E novamente os faróis piscaram. Tive que diminuir a velocidade quando um caminhão passou por mim. O rádio ficou mudo, e eu esperava outro lembrete de GPS, mas nada veio. Em vez disso, ouvi algum tipo de ruído abafado. Um zumbido baixo. Ok. Il murmurait. O zumbido baixo retornou uma segunda vez. Não consegui entender direito. Apenas balancei a cabeça, tentando meu melhor para não pensar nisso. Mas na terceira vez que ouvi, não consegui ignorar. Por favor, vire. Estava vindo de dentro do carro. Era difícil dizer exatamente onde. Talvez dentro do porta-malas ou do porta-luvas. Quase saí da estrada de surpresa. A percepção de que havia uma voz real, de verdade, em algum lugar do veículo. Alguém estava lá comigo. Eu não tinha onde parar, então mantive minha cabeça ereta, focando na estrada à frente. Eu podia sentir meu peito batendo forte enquanto minha mente girava tentando descobrir o que realmente estava acontecendo. Talvez ele tenha conectado automaticamente uma chamada ou algo assim. Talvez tenha sido alguém ligando pelo GPS. Em quem disse isso? Uchiei. Em quem está aí? E estou com você, respondeu. E gostaria de ver o lago. Eu vou para a cidade. Depois disso, você pode fazer o que quiser. Et précisa. Uma breve pausa. E chove. Era um murmúrio, mas estava ficando mais claro. Uma voz ambígua, possivelmente um jovem. Era difícil dizer. E eles nunca me escolheram, continuou. E eles deveriam ter me escolhido. E não tenho certeza do que... O que você acha que está acontecendo aqui, eu disse. Mas não tenho ideia do que você está se referindo. Isso não tem nada a ver comigo. E você vai para o lago. E posso te deixar aqui mesmo se quiser, mas não vou a nenhum outro lugar. Este é meu carro. Eu paguei por ele. Houve alguns segundos de silêncio, como se contemplassem uma resposta adequada. O murmúrio tornou-se azedo, mais agressivo. E o não pode ser comprado. O carro começou a virar para a esquerda. Eu tive que continuar puxando para a direita para evitar bater no divisor. A chuva já estava intensa, e eu estava indo em alta velocidade. Qualquer movimento repentino poderia ter consequências devastadoras. Outros carros estavam buzinando para mim, tentando me avisar que eu estava virando para frente e para trás erraticamente. Conforme a resistência no volante aumentava, eu me vi me esforçando para dobrar as rodas de volta para a direita. Então, toda a resistência simplesmente parou. Eu podia mover o volante para qualquer lado que eu quisesse. O problema era que o carro não estava respondendo. Ele continuou indo para a esquerda, agora fora de controle. Quando o carro começou a girar, houve uma sequência de ruídos de pancadas, como se algo pesado tivesse batido no asfalto. Então tive aquela sensação no meu estômago, como se estivesse caindo de uma grande altura. Outra pancada, um piscar de faróis, e estávamos na faixa oposta, voltando para onde viemos. Só que o carro ainda estava indo para fora da estrada.
Eu estava apenas me segurando pela minha vida neste momento. Tentei segurar o volante reto, mas não adiantou nada. Não havia controle. Quebrou o contrato e ele continuou resmungando. Eles quebraram o contrato. Havia uma batida rítmica em ambos os lados do carro, enquanto ele continuava dirigindo em direção à beira da estrada. Outros carros estavam passando, desviando desesperadamente para sair do caminho. Um deles bateu na luz traseira, e por um segundo pensei que veria minha vida passar diante dos meus olhos. Mas de alguma forma, o carro continuou. Direto da estrada. Achei que seria um grande acidente. O acostamento era irregular, levando a um campo. E ainda assim, o carro foi direto para ele aparentemente sem problemas. Eu podia ver algo se movendo do lado de fora da janela do motorista. Com cada batida rítmica, algo se movia. E além do som do meu coração batendo, havia algo mais. O GPS tinha enlouquecido completamente agora, repetindo sempre em frente várias e várias vezes, mas havia outro som. Eu pisei no freio e no acelerador e nada aconteceu. Mas quando pisei no acelerador, ouvi algo. As rodas estavam girando. Eles não estavam tocando o chão. Soltei o volante. Não importava mais. Eu estava chegando à conclusão de que nem estava mais no controle e peguei meu telefone. No momento em que minha ligação foi conectada aos serviços de emergência, o rádio começou a gritar a ponto de eu pensar que meus ouvidos sangrariam. Nem uma única palavra passou. O carro estava passando pelo campo e entrando na floresta. Estava indo rápido demais, mas conseguiu desviar e passar por entre as árvores com apenas pequenos solavancos. Eu estava sendo jogado para lá e para cá como em uma montanha-russa. Finalmente, numa curva fechada, minha cabeça bateu no volante. Não desmaiei exatamente, mas acho que tive uma concussão. Eu meio que zonzei. Quando acordei, ouvi um barulho de engolir. O capô do carro estava submerso na água. Eu estava afundando. Estávamos no lago Guntersville. Depois de alguns cliques, consegui tirar o cinto de segurança e caí porta fora. Meu rosto bateu no chão com um baque, e eu podia sentir o cheiro de água do lago e juncos. Eu me arrastei para longe, tentando desesperadamente impedir que o mundo girasse. Algo quente estava escorrendo para o meu olho, o que me fez perceber que eu ainda estava sangrando da cabeça. Ao me distanciar um pouco do Chevrolet Equinox verde floresta, percebi algumas coisas. Que as rodas pareciam ter saído. Elas estavam inclinadas para fora do cubo da roda. E 2, que o carro não estava afundando em um lago. Ele estava se curvando, como se estivesse bebendo dele. Eu sei o que você está pensando. Eu tinha um ferimento na cabeça, estava exausto e com sono. Embora tudo isso seja verdade, isso não muda o que eu estava sentindo. Ele estava se inclinando para baixo, e o barulho de engolir soava exatamente como beber. Eu apenas olhei para ele, confuso. Notei algo se movendo. Com as rodas inclinadas para baixo, havia algo mais se movendo na casa do Leme. Assim como eu tinha visto algo se movendo com aquela batida rítmica antes, comecei a suspeitar que havia algo fora de vista. Não demorou muito para que minhas suspeitas se concretizassem, pois um apêndice em forma de garra se estendeu debaixo do casco de metal. Como uma combinação de pinças serrilhadas de besouro e ferrão de escorpião, mas com uma concha branca e macia. Ele se espremeu para fora, levantando o carro como a concha de um caranguejo. Quando 2 faróis enormes se voltaram para mim, pude ouvir aquela voz novamente. Dessa vez, vindo debaixo do capô, ainda abafada. "E você vive", ele disse. E por um breve momento, nenhum de nós pareceu saber o que fazer. Eu podia ouvir um clique parecido com o de uma barata vindo debaixo do capô, como se um apêndice se esticasse contra o metal. Virei-me, apenas para ver mais faróis espiando através da distante linha de árvores. Ouvi o som de grama arrastando enquanto algo grande se movia pelo campo. Limpei a água da chuva da minha testa e apertei os olhos, forçando-os a focar. Uma motoneta elétrica, andando de 4. Um caminhão de entrega parecido com uma aranha. E mais adiante, saltando por um campo, uma caminhonete de 6 patas.
Fiquei muito parado enquanto os vários veículos se aproximavam. Perto o suficiente para eu ouvir a chuva batendo contra suas armações de metal. Eles estavam se movendo muito mais organicamente agora, tendo misturas de membros humanoides e insetoides. O metal estava gemendo enquanto eles cambaleavam para frente e para trás. Foi uma experiência surreal. Eles não estavam apenas se comunicando em uma espécie de clique insetoide, mas também estavam usando as características de seus veículos. Portas, alarmes, rádios, porta-malas, assentos e janelas abrindo, fechando e se movendo para acentuar sua comunicação. Eu não era nada além de um espectador sem importância. Acho que eles se esqueceram de mim por um momento. Fiquei completamente imóvel por provavelmente 1 hora ou mais. Meu corpo tremia de frio e do ferimento na cabeça. Eu tinha considerado todas as minhas opções repetidamente no fundo da minha mente. Não havia como fugir deles, então talvez eu pudesse apenas esperar? Mas, de novo, isso era um lance de dados. Assim que eles tivessem um lembrete de que eu estava lá, eles poderiam lidar comigo imediatamente. A melhor coisa que eu podia fazer era me mover. Devagar e sempre, pronto para explodir em uma corrida, se necessário. Ainda assim, com a maneira como minhas pernas tremiam e minha cabeça girava, eu não estava confiante. Devagar e sempre. Essa tinha que ser a passagem. Então, enquanto os veículos circulavam um ao outro, com o metal rangendo enquanto passavam pelos juncos, eu rastejei ao longo da margem do lago. Andei cerca de 6 metros antes que a motoneta elétrica virasse na minha direção. Houve uma cacofonia de ruídos estridentes enquanto o chão ao meu redor se iluminava como uma árvore de Natal. Eu me joguei no lago, esperando pelo melhor. Se eu estava com frio antes, agora eu estava congelando. Eu estava completamente submerso, sentindo minhas roupas me pesando. Eu tive que lutar para ao menos romper a superfície. Nadando mais para longe, notei os faróis parados na praia. Eles estavam olhando na minha direção, iluminando a água ao meu redor, mas não me seguindo. Por um momento, pensei que tinha feito a coisa certa. Que tudo que eu tinha que fazer era continuar, e eu estaria livre. Mas um pensamento me ocorreu. Por que eles vieram aqui e por que estavam se reunindo nesta parte específica do lago? Não demorou muito para que uma resposta aparecesse. Algo roçou meus pés. Algo pequeno e rápido. Eu podia ver pequenas criaturas brancas parecidas com caranguejos correndo logo abaixo da superfície. Cutucando minhas pernas e pés, como se para me testar. Là no fundo, nas profundezas, algo se moveu. A água se moveu, me empurrando para longe. Comecei a nadar. Minha cabeça parecia que ia se soltar. Como uma garrafa de vidro vazia rolando pelo chão de um ônibus, tilintando para frente e para trás. Eu não estava bem e comecei a perceber que havia uma possibilidade muito real de me afogar. Uma grande onda me empurrou. Eu me movi por cerca de 40 pieds quanto algo enorme saía do lago. Parecia um vagão de trem abandonado, provavelmente do final dos anos 40 ou algo assim. A tinta já tinha sido arrancada há muito tempo e o teto estava coberto de algas. As janelas de vidro já estavam quebradas das dobradiças há muito tempo. Vê-lo sair do lago, com água derramando pelas portas quebradas, foi irreal. Parecia haver algum tipo de discussão. Uma bronca, talvez, enquanto o maior gritava e empurrava os veículos menores. Como um lobo alfa tentando ver se alguém era corajoso o suficiente para encarar um desafio. Minutos depois, vi o Chevrolet Equinox verde floresta se afastando. Faróis varrendo a grama alta enquanto o capô estalava. Mesmo à distância, eu conseguia ouvir aquela voz novamente, mais clara agora. E saia! Ele chamou. E por favor, saia. Naquela altura, eu já tinha chegado à costa cerca de 60 pés ao sul, empurrado pelas ondas. Eu tinha me arrastado para os juncos, descansando minha cabeça contra uma grande pedra. Eu não conseguia mais me mover. Os tremores tinham se transformado em fadiga. Mesmo se eu quisesse, eu não conseguia. Ensaia, e repetiu a voz. Ensaia, agora. Não consegui. Fiquei ali deitado, hipotérmico, e esperei.
Mas nada veio para mim. O Chevrolet Equinox verde examinou a área. Ele procurou, mas não conseguiu me encontrar. Ele estava ficando cada vez mais em pânico, sua voz se tornando estridente e animalesca. Os outros o cercaram. Ça y a. Europe-tu. Por favor, ça y est. Então, um grito horripilante. Ele tocou uma versão distorcida de Don't Voy, Be Happy, que me lembrou de um pássaro morrendo. Era como arrastar uma faca ao longo de uma corda de violão, seguido por metal enferrujado se dobrando em ângulos não naturais. Aço contra aço. Triturando, gemando, rasgando. Faróis piscando e passando por cima de mim enquanto a voz se transformava em um grito. E por favor, ele implorou. Et por favor. Então nada. A essa altura, eu estava quase inconsciente. Um lento desfile de uma caminhonete, uma motoneta elétrica e um caminhão de entrega se afastava à distância. E, finalmente, um vagão de trem, erguido por uma centena de bracinhos, movendo-se como uma centopeia. Parou ao meu lado. Vendo de perto, pude notar mais detalhes. Olhos pretos de tubarão espiando por rachaduras na chapa de metal. Apêndices semelhantes a vermes segurando placas juntas como um escudo. 1000 micromovimentos, logo abaixo da superfície. Esta era uma colmeia viva, uma criatura desfilando como outra coisa. Mas ele não se importou. 100 olhinhos redondos olharam na minha direção, mas ele já tinha se decidido. Ou talvez pensasse que eu estava acabado. Muito depois que o barulho dos veículos passou, eu rastejei para frente. Eu tinha juncos e flores grudados no meu cabelo. Acho que engoli algumas pétalas azuis de um girassol. Ao longo da margem do lago, encontrei os restos do Chevrolet Equinox verde. O teto e o para-brisa do carro tinham cedido, e havia longos rasgos ao longo da lateral, como ferimentos de batalha em um animal morto. Partes do motor estavam espalhadas na terra. Estava meio submerso, mas consegui alcançar o assento do motorista. A porta tinha sumido. Acenei com o braço, procurando desesperadamente por algo que eu sabia que estava ali. E graças a Deus, eu o encontrei. Meu telefone, enterrado sob os restos do porta-luvas quebrado. Não me lembro do meu pedido de ajuda, mas não consigo imaginar que tenha sido coerente. Os paramédicos me encontraram com hipotermia e concussão, encostado no carro. Eles disseram que eu devo ter sido atingido por um veículo grande. Com concussão, continuei dirigindo para lugar nenhum. Eles não tinham ideia de onde eu tinha conseguido o carro. No entanto, o aluguel ainda era em Atlanta. Eu não tinha nenhuma resposta. Já faz alguns anos, e eu me recuperei. Eu estava em uma situação difícil lá atrás, e tenho certeza de que esse foi o momento mais perigoso da minha vida. Eu vi algo que não deveria. Mas isso também me fez questionar coisas que vi desde então. Há vários artigos que li sobre acidentes veiculares que simplesmente não fazem sentido para mim. Situações em que os carros aparentemente saíram do seu caminho para bater ou matar. Tenho certeza de que você também viu alguns. Mas há outras coisas também. Alguns dos posts que li aqui falam sobre objetos inanimados assumindo uma inteligência aparentemente consciente. Será que não é tudo apenas faz de conta? Caramba, aquelas coisas que senti no lago onde não eram maiores que uma mão, tenho certeza de que poderiam usar algo tão pequeno quanto um computador como concha se quisessem. Não sei. Não sei o que pensar e não sei em que confiar. Mas tenho certeza de que há algo vivendo bem debaixo dos nossos narizes, e não acho que haja nada sendo feito a respeito.